Bem-vindos ao canal Ritmo dele. Aqui nós nos conectamos com Deus através da sua palavra. Porque no meio do barulho da vida, ainda existe uma voz capaz de acalmar a nossa alma. É a voz de Deus. O meu nome é Bianca Liller e a palavra que eu trago hoje para vocês, ela está lá em Zacarias, no livro de Zacarias, no capítulo 4, no versículo 7. A palavra de Deus, ela vai nos dizer assim: quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel, você será uma planície. Tem gente que acorda já cansado, não é? E não é aquele cansaço do corpo, é aquele cansaço lá da alma da gente. É abrir os olhos, quando a gente abre os olhos e de repente a gente começa a sentir que a vida tá pesada demais. E a gente tenta continuar, mas por dentro tem aquela luta silenciosa que tá acontecendo e a gente tenta continuar. Sabe quando você tá tentando sorrir com o coração, pedindo aquele socorro? É bem por aí. E sabe o que é pior, gente? Que quando esses momentos estão acontecendo na vida da gente, a gente nem consegue explicar o que a gente tá sentindo. A gente só percebe que tá perdendo o brilho, que tá perdendo a coragem, que tá perdendo até a leveza da vida. E foi para pessoas assim que Deus levantou Zacarias. O cenário desse tempo ali era um tempo doloroso. Jerusalém, ela tinha sido destruída anos antes. E o templo, ele representava a presença, a esperança do povo, né? A presença de Deus. E esse templo ele tinha virado ruína, ele estava destruído, assim como a cidade. E as famílias, elas que estavam ali reconstruindo, elas carregavam aquelas marcas de exílio, tinham muito sofrimento. E agora elas tinham voltado para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo, mas estava tudo muito difícil. No meio daquela reconstrução toda aparece o Zorobabel. Muita gente não entende quem era Zorobabel. Zorobabel era um homem escolhido para liderar a reconstrução do templo. Deus colocou sobre ele uma missão enorme, só que ele não encontrou, quando chegou, uma cidade pronta. Ele encontrou o quê? Pedras queimadas, memória de dor, um povo emocionalmente abatido. Imagine alguém tentando reconstruir uma casa enquanto ainda está chorando por causa do incêndio. Era exatamente assim. Cada pedra daquele templo, cada parede levantada, cada pedra carregava lembrança dolorida, cada parede exigia força emocional gigantesca. E chegou um momento que o povo começou a desacelerar, perdeu a força, porque a gente sabe que tristeza pesa. A alma cansada, ela vai perdendo velocidade. E é exatamente aí que Deus vai falar. Quem é você, ó grande monte? Olha a profundidade disso. Deus, ele não estava falando de uma montanha literal, de verdade. Não tinha uma montanha ali. Aquele monte que Deus fala representava tudo aquilo que estava parando aquele povo. Era Zorobabel por dentro e por fora. A pressão que ele estava sentindo, o medo de não conseguir, a sensação de insuficiência, a voz daquelas pessoas dizendo que não daria certo, porque tem muito monte aí na nossa vida que não estão diante dos nossos olhos, estão dentro da nossa mente. Existe muito monte que é a gente que cria. E talvez seja isso que está acontecendo com muita gente nesse momento, que está aqui me acompanhando. Por fora a vida continua, mas por dentro existe aquele monte ocupando espaço demais. Que a gente cria montes. Tem gente cansada de pensar, cansada de tentar, cansada de carregar situações que parece que nunca vão mudar. Só que Deus chamou Zorobabel para olhar para o tamanho do monte? Não. Ele chamou Zorobabel para lembrar quem estava com ele. E é isso que a gente não pode esquecer.
Não importa o tamanho do monte, nós sabemos quem está ao nosso lado. Porque quando Deus entra numa história, o impossível, ele vai perder a estabilidade. E existe uma parte dessa passagem que ela é emocionante, profunda. Deus diz que aquele monte viraria planície. Uma planície. Vocês conseguem entender o que isso significa? Aquilo que parecia impossível de atravessar e vai perder a força, que parecia gigantesco, se tornaria caminho. Deus não estava apenas prometendo ajuda, Deus estava prometendo transformação. Ele ia transformar o monte em caminho. E talvez hoje você precise ouvir isso. O que está sugando a tua paz no dia de hoje não vai permanecer do jeito que está. Essa tristeza não vai mandar em você para sempre. Esse peso não vai ser eterno. Essa fase não define a tua vida inteira, porque Deus tem o poder de transformar terrenos impossíveis em lugares de recomeço. E o mais forte de toda essa história é que Zorobabel não era um homem extraordinário, não. Aos olhos humanos, ele era um homem normal. Ele não apareceu como alguém invencível, um fortão. Ele era alguém tentando continuar, mesmo sentindo o peso da responsabilidade. Isso aproxima essa passagem da nossa realidade, né? Porque às vezes a gente pensa que Deus só usa pessoas fortes o tempo inteiro. Mas não é assim. Mas Zacarias mostra um Deus que sustenta pessoas cansadas durante o processo. Tem gente ouvindo esse devocional que está vivendo exatamente isso. A gente ama Deus, mas está cansado, está esgotado. A gente continua orando, mas às vezes parece que está sem força. A gente tenta manter a fé viva, porém existem aqueles dias que o coração fica apertado, mesmo sem motivo. Só que Deus não abandonou Zorobabel no meio da obra e Ele não vai abandonar você no meio da tua caminhada. O céu não perdeu o controle da tua vida. Enquanto você acha que está apenas sobrevivendo, Deus ainda está construindo algo dentro de você. E talvez o maior milagre, talvez não, com certeza, não é aquilo que vai acontecer no seu redor, à sua volta. É aquilo que Deus está curando dentro da sua alma nesse momento. Porque tem pessoas que têm casa, têm trabalho, têm rotina, têm família, mas perderam a alegria de viver. E Deus quer te devolver isso. Deus quer alegria na sua vida. A presença de Deus, ela não serve apenas para levantar alguém do céu lá para o céu um dia. Não é isso, não. Ela também devolve fôlego para quem continua aqui na terra. Ela devolve vontade de viver, devolve esperança, devolve paz em meio ao caos. Talvez você tenha começado esse vídeo achando que era só mais uma mensagem. Mas Deus, ele sabe alcançar alguém no momento exato que o coração está prestes a ficar duro, a endurecer. E eu sinto que essa palavra veio para arrancar um peso do meu coração, um peso do seu coração, um peso de dentro da nossa alma hoje. A gente não nasceu para viver esmagado pela tristeza. Nós não nascemos para carregar medo todo dia. Existe uma vida além desse momento difícil que eu, você, nós estamos enfrentando. O momento, o monte, ele não vai ficar de pé para sempre. E é por isso que eu vou convidar todos vocês agora, nesse momento, para que nós possamos orar juntos. Vamos orar junto comigo. Vamos colocar o nosso coração na presença do Senhor. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, entra, Pai, nesse momento,
entrar agora naqueles lugares profundos da nossa alma, aqueles lugares que ninguém mais entra, aqueles lugares que só o Senhor consegue entrar, meu Deus, só o Senhor consegue alcançar, Pai. Tem pessoas, Pai, nesse dia que estão lutando, Senhor, contra pensamento pesado, contra aquelas noites difíceis, aquele cansaço que não passa, mas a tua presença, Senhor, é capaz de tocar onde remédio nenhum consegue tocar. Então, Senhor Jesus, nós te pedimos, Paizinho, sopra a vida outra vez, Pai. Sopra a vida outra vez no nosso coração, nosso pensar, no nosso acordar, Pai. Arranca esse peso do nosso coração, Pai. Quebra essa tristeza profunda que a gente possa sentir ou esteja sentindo neste dia. Quebra, Paizinho. Dissolva, Pai, esse medo, paralisa, Pai. Faça com que a gente possa sentir esperança de novo, Senhor. Faça com que a gente possa perceber que existe futuro, Pai. Oh, meu Pai, que o Senhor continue trabalhando até nos dias em que tudo parece parado para nós, Senhor. Trabalha, Pai. Assim como o Senhor fortaleceu Zorobabel para continuar construindo, fortaleça agora, Senhor Jesus. Quem está pensando em desistir, Paizinho, fortalece, Pai. Que toda montanha emocional se torne uma planície. Toda montanha se torne caminho. Que toda lágrima escondida encontre consolo nesse momento. E que todas as casas, todos os lares, o meu lar, o lar dos meus irmãos que estão aqui, seja tomado, Senhor, nesse momento, pela tua paz. Que a minha casa, a tua casa, seja tomada agora pela paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos ficar com essa palavra hoje. Vamos pensar, refletir durante todo o nosso dia, todo momento, que um monte, ele pode se tornar o caminho. Deus está do teu lado. Pense nisso. Caminhe de cabeça erguida, porque Deus está conosco. Deus é conosco. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.